Então vamos agora visitar cada um dos itens da norma para podermos interpretá-la e entendermos o que ela está então requerendo, estabelecendo como requisitos para um sistema de gestão da qualidade. Item 0.1 Generalidades. Então vamos começar pelo item 0.1 Generalidades. Logo na introdução da norma, esse item tem a função de esclarecer de maneira geral o objetivo da norma, o intento da norma ISO 9001 e também esclarecendo, dando algumas orientações que visam facilitar o entendimento do texto da norma. Então, já no início aqui diz: a adoção de um sistema de gestão da qualidade é uma decisão estratégica para uma organização, que pode ajudar a melhorar seu desempenho global e a prover uma base sólida para iniciativas de desenvolvimento sustentável. Então, aqui deixa claro que o objetivo de um sistema de gestão da qualidade é aumentar a confiança na capacidade da organização de prover consistentemente produtos e serviços que atendam aos requisitos do cliente e aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto. Possibilita também a melhora do desempenho da organização. Ela fornece uma base para a melhoria do desempenho de uma organização no que diz respeito aos seus resultados, ao atingimento de seus resultados e à satisfação, portanto, dos seus clientes. E visa também auxiliar a organização a abordar os riscos e as oportunidades oferecidas pelo seu contexto de atuação. Também nesse item generalidades, a norma, o texto aqui esclarece que o objetivo da norma não é trazer uma padronização nos termos e no vocabulário utilizado no sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, a norma trata sobre riscos, né, e define risco como a influência da incerteza nos resultados ou nos objetivos. Se, ao invés de risco, na sua organização, vocês chamam de ameaça, aquilo que normalmente se chama risco, então não existe problema nenhum. A norma ela não impõe que as organizações utilizem exatamente a mesma terminologia e o mesmo vocabulário que ela adota. Ela traz um esclarecimento do vocabulário utilizado, por exemplo, na ISO 9000, Fundamentos e Vocabulários, como nós vamos ver, traz lá a definição de todos os termos, de todo o vocabulário utilizado na norma, mas o objetivo disso é facilitar o entendimento da norma e não impor às organizações a utilização destes termos e destes vocabulários. Termos alternativos podem ser utilizados desde que o significado e a aplicação sejam os mesmos do que aqueles requeridos pela norma. Ou seja, não importa o nome, o termo utilizado, desde que o princípio e o requisito seja atendido de maneira consistente. Esclarece também que não é objetivo da norma o alinhamento dos sistemas de gestão da qualidade com a estrutura e as seções da norma. Ou seja, o sistema de gestão da qualidade não precisa obedecer à mesma estrutura e às mesmas seções como encontrado na norma, mas a estrutura e a divisão, a forma como está organizado o sistema de gestão da qualidade, pode ser aquela mais adequada à sua organização, desde que atendidos os requisitos aplicáveis da norma. Também não é objetivo da norma padronizar os diferentes sistemas de gestão da qualidade de diferentes organizações. Cada organização
vai ter um sistema de gestão da qualidade adequado às suas necessidades, adequado às suas peculiaridades, e não existe então a necessidade de que os sistemas de gestão da qualidade nas diferentes organizações sejam semelhantes, sejam idênticos. Não é esse o objetivo da norma. Então os requisitos eles devem ser encarados como diretrizes, como princípios, como requisitos que vão ser atendidos da forma mais adequada às características específicas de cada processo, de cada organização, em função do tipo, do tamanho e da complexidade daquela organização. O texto também aqui em generalidades, ele faz uma explicação de como a norma está baseada na abordagem de processos e na aplicação do princípio do PDCA, Plan, Do, Check, Act, que significa planejar, executar, controlar e aperfeiçoar, e como que a mentalidade de riscos também é utilizada em combinação com a abordagem de processo para fazer com que a organização tenha um sistema de gestão da qualidade realmente eficaz e que ajude a melhorar os resultados da organização. E, na sequência, um esclarecimento muito importante que é dado por essa seção 0.1 Generalidades é o significado dos termos deve, é conveniente que e pode. Então, quando a norma cita o termo deve, a organização deve isso, o planejamento deve aquilo, essa palavra deve indica requisito, ou seja, é necessário que o sistema de gestão da qualidade atenda àquela especificação. Deve indica necessariamente requisito. Quando aparece a frase é conveniente que a organização faça isso, é conveniente que esse processo atenda a tal característica. Então esse é conveniente que não indica um requisito, mas indica uma recomendação, indica uma sugestão que pode ou não ser seguida de acordo com a conveniência, com a adequação àquele processo, àquela situação específica. E cada vez que na norma é utilizado o termo pode, a organização pode considerar isso, a organização pode fazer aquilo, e indica uma permissão ou uma possibilidade. São frases que têm o objetivo de esclarecer, de orientar maneiras como se pode atender àquele requisito, mas também não significa que é um requisito, que é uma obrigatoriedade a organização atender aquele item para estar conforme a norma. E, finalmente, o item esclarece que existem notas ao longo da norma, existem notas que são colocadas após os requisitos, e essas notas têm o objetivo de esclarecer, de trazer uma clareza maior sobre aquele requisito que está sendo colocado pela norma, com o objetivo de ajudar, auxiliar no entendimento. Então, no item generalidades, nós temos esses esclarecimentos, essas explicações iniciais que vão ajudar o usuário a aplicar e a entender corretamente a norma. Item 0.2 Princípios de gestão da qualidade. Então, o item 0.2 da introdução é princípios de gestão da qualidade. Então, o primeiro princípio de gestão da qualidade, e os princípios de gestão da qualidade são os princípios fundamentais que foram utilizados para a elaboração, a definição dos requisitos da norma. Ou seja, cada requisito da norma pode ser relacionado a um ou mais desses princípios de gestão da qualidade que nós vamos ver a seguir. São os princípios norteadores, os princípios que deram origem a todos os requisitos da norma. São 7 princípios que são chamados então de princípios de gestão da qualidade. O primeiro deles é foco no cliente. E o princípio ele é definido da seguinte forma: o foco principal da gestão da qualidade é atender às necessidades dos clientes e empenhar-se em exceder
as expectativas dos clientes. Ou seja, o principal resultado objetivado pelo sistema de gestão da qualidade é entender e atender aos requisitos, às necessidades e às expectativas dos clientes. Uma organização depende dos seus clientes. O que determina o sucesso ou o fracasso de uma organização são os seus clientes. Então, entender este cliente e ter um foco no sentido de atender aos seus requisitos, suas expectativas e suas necessidades é fundamental para o sucesso e a sustentabilidade de uma organização. O segundo princípio de gestão da qualidade é liderança. E este princípio é definido da seguinte forma, de acordo com a própria norma: líderes em todos os níveis estabelecem uma unidade de propósito e direcionamento e criam condições para que as pessoas estejam engajadas para alcançar os objetivos da qualidade da organização. Então, os líderes, eles promovem a unidade de propósito, eles dão rumo, eles estabelecem os objetivos, eles dão o direcionamento estratégico para uma organização. Então, os líderes desempenham um papel fundamental em todos os aspectos de uma organização e também no seu sistema de gestão da qualidade. É importante, portanto, que os líderes, e vejam que a declaração aqui fala de líderes em todos os níveis da organização, não somente a alta direção, mas aqueles responsáveis por processos e por atividades em todos os níveis da organização. É importante que eles exerçam o seu papel de mostrar com clareza os objetivos, de motivar, de orientar, de conduzir as pessoas para que elas estejam engajadas no atingimento dos resultados e dos objetivos da organização. O terceiro princípio de gestão da qualidade é o engajamento das pessoas. Então diz o seguinte: pessoas competentes, com poder e engajadas em todos os níveis da organização são essenciais para aumentar a capacidade da organização e criar e entregar valor. Então, pessoas engajadas não são pessoas que simplesmente estão na organização realizando atividades ou estão participando das atividades. Mas pessoas engajadas são pessoas cuja motivação, cuja atitude, cuja energia estão canalizadas em direção aos objetivos da organização. Então, conseguir com que as pessoas estejam engajadas em relação aos objetivos e aos resultados planejados é fundamental para o sucesso da organização. Então, requisitos da norma, como nós vamos ver mais tarde, como conscientização, são requisitos que visam conseguir com que as pessoas na organização estejam realmente motivadas e imbuídas da determinação, da decisão de contribuir ativamente para o atingimento dos resultados. São as pessoas que têm contato com o cliente, são as pessoas que podem ter ideias que vão aperfeiçoar os processos, são as pessoas que operam as atividades e que podem encontrar meios de fazer isso de maneira mais eficaz, mais eficiente. Então, o sucesso de uma organização depende em grande medida do engajamento das pessoas. E o engajamento das pessoas é um dos princípios fundamentais, portanto, da gestão da qualidade, que orientaram e que serviram de base para a elaboração, a definição da ISO 9001. O próximo requisito de gestão da qualidade é muito importante, é um requisito chave, fundamental, que é o princípio da abordagem de processos. E a definição aqui da ISO 9000 diz o seguinte: resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente. Então, a abordagem de processos nós vamos ver em detalhes no requisito 4.4 da norma, mas a abordagem de processo é central na definição e na operação do sistema de gestão da qualidade.
Foi a abordagem de processo que trouxe a grande primeira evolução da ISO 9001 na revisão do ano 2000, quando ela foi adotada como a base, como modelo do sistema de gestão da qualidade. Então, gerenciar os processos, entendendo quais são as suas atividades que agregam valor, monitorando essas atividades que compõem o processo e controlando as suas saídas para que elas atendam aos requisitos do processo seguinte ou do cliente deste processo, é fundamental para a melhoria do desempenho de uma organização. Então, a abordagem de processos portanto, um requisito chave, um requisito fundamental, é um dos princípios de gestão da qualidade que norteou a definição da ISO 9001. O próximo requisito de gestão da qualidade é o requisito de melhoria. Então, a declaração deste princípio de gestão da qualidade diz o seguinte: a melhoria é essencial para uma organização manter os atuais níveis de desempenho, reagir às mudanças em suas condições internas e externas e criar novas oportunidades. Então, esse conceito de melhoria, ele sempre esteve presente na ISO 9001 desde a versão 2000, mas aqui esse conceito de melhoria engloba também as atividades de identificação dos riscos e das oportunidades que vão permitir a melhoria no desempenho da organização. Então, melhorias são fundamentais para manter uma organização competitiva e manter ela adaptada ao contexto onde ela opera. Quanto mais nós temos um ambiente tão instável e tão volátil como nós temos nos dias de hoje, onde as tecnologias estão em constante transformação, o ambiente econômico e o contexto, o ambiente político e econômico, comercial, onde as organizações operam, estão cada vez mais instáveis, cada vez mais em constante modificação. Então, melhorar sempre e adaptar-se sempre a novas conjunturas é fundamental para o sucesso e para a sustentabilidade das organizações. O próximo princípio de gestão da qualidade é a tomada de decisão com base em evidência. Então diz o seguinte aqui, a declaração, a definição desse princípio de gestão da qualidade na ISO 9000. Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados. Portanto, existem duas maneiras, pelo menos, de se analisar o desempenho de uma organização, ou de uma pessoa, ou de um processo. Ou uma avaliação subjetiva, baseada simplesmente numa percepção empírica, numa percepção subjetiva, e existe a forma factual, a forma baseada em dados objetivos, baseado em informações. Então, um dos princípios de gestão da qualidade da ISO 9001 é a análise de dados, é tomar-se decisão com base em evidências, com base em dados objetivos que indicam o desempenho ou o resultado da performance de processos, da conformidade de produtos, do desempenho de pessoas e atividades e assim por diante. Então, o princípio da tomada de decisão baseada em evidências é isso, é a organização conduzir-se por indicadores, por dados e informações objetivas que vão mostrar de maneira impessoal o desempenho de processos, atividades e pessoas. E o último princípio de gestão da qualidade, da ISO 9001, é a gestão do relacionamento, gestão de relacionamento, que significa o relacionamento com as partes interessadas, relacionamento com o cliente e assim por diante. Diz aqui a definição deste princípio de gestão da qualidade. Para o sucesso sustentado, as organizações gerenciam seus relacionamentos com as partes interessadas pertinentes como provedores. Então, a gestão de relacionamento é fundamental também para a obtenção dos resultados esperados. Por quê? Porque é através de entender e atender as partes interessadas relevantes é que a organização assegura
a sua sustentabilidade e o seu sucesso. Então a gestão, entender as partes interessadas e gerenciar estas partes interessadas é um princípio importante para a gestão da qualidade. Então esses são os 7 princípios de gestão da qualidade que orientam, que formam a base da definição e da elaboração de todos os requisitos da ISO 9001. Item 0.3. Abordagem de processo. Então, o item 0.3 da introdução trata da abordagem de processo. Então, essa seção da norma explica os benefícios e o que proporciona de bom a aplicação da abordagem de processo e traz alguns detalhes, algumas explicações sobre os conceitos que estão envolvidos na aplicação da abordagem de processo. E começa citando algumas vantagens da aplicação da abordagem de processo. A vantagem de, por exemplo, permitir um melhor entendimento sobre a necessidade de cada processo, sobre a necessidade de cada cliente, seja cliente interno ou externo, orientando, em termos de valor agregado, a gestão e o gerenciamento de cada processo. Através do monitoramento e da medição do desempenho de cada processo, a abordagem de processo permite também uma melhor base de dados e informações para orientar a gestão, para orientar as ações de melhoria do desempenho global da organização. E também permite a avaliação dos processos e planejamento desses mesmos processos através da abordagem de riscos e oportunidades. Então, nós vamos entrar na explicação da figura 1, que está nessa seção 03 da introdução sobre abordagem de processo, para explicarmos melhor os conceitos fundamentais da abordagem de processo. Então esta é a figura 1 que está presente na norma e que traz então uma representação esquemática dos elementos de um processo individual. Então ela é muito importante porque ela nos ajuda a entender o que a norma considera um processo e quais os conceitos básicos que ela incorpora na abordagem de processo. Então, todo processo é um conjunto de atividades que possuem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, todo conjunto de atividades que tem um início e um fim e que inicia-se a partir do que nós chamamos entradas e que após o processamento dessas entradas transforma-se em saídas, então é o que a norma define como processo. O processo é um conjunto de atividades que transforma entradas em saídas. Então, o que são exemplos de entradas de um processo? Então, por exemplo, matéria, energia, informação, tudo aquilo que é necessário para que um processo seja executado. É o que nós chamamos de entradas. E essas entradas, evidentemente, elas vêm de diferentes fontes, que são os processos antecedentes. E as saídas, por sua vez, elas também são entradas de outros processos. Então, as saídas, elas são também matéria, energia ou informação, né, na forma de produto, ou na forma de serviço, ou na forma de uma decisão. Então, esse conceito de que todo processo tem entradas e saídas, e essas entradas vêm de outros processos, e as suas saídas vão para outros processos, é interessante aplicar esse conceito porque nós temos condições de avaliar as atividades de um processo em termos de valor agregado. O que são atividades de valor agregado? Aquelas que contribuem para produzir as saídas esperadas daquele processo e saídas que vão atender às necessidades e aos requisitos dos processos
subsequentes. Então, quando nós mapeamos, quando nós dividimos, definimos um sistema como um conjunto de processos, e qual é a sequência e qual é a interação desses processos, então nós conseguimos avaliar o sistema em termos de valor agregado. E também melhoramos a capacidade de entender os requisitos que essas saídas devem atender. Então isso contribui para a melhoria do sistema como um todo. Então é muito importante entender esses conceitos de entrada de processo, saída de processo, processos antecedentes, processos subsequentes, porque esses conceitos todos nós vamos utilizar na hora de identificarmos e definirmos os processos que vão compor o sistema de gestão da qualidade. E também durante a realização das atividades do processo, nós temos a oportunidade de monitorar e medir o desempenho desse processo. Então, as atividades do processo oferecem oportunidades de monitoramento e controle. Então, nós, na definição deste processo, nós podemos já planejar quais são os critérios de operação deste processo e podemos estabelecer indicadores, objetivos de desempenho e monitorar isso, então, em função das saídas que nós desejamos obter. Então, a abordagem de processo, que já foi adotada na versão 2000 da norma, ela é uma metodologia muito importante porque ela nos possibilita entender melhor então, quais são os requisitos que cada processo deve atender, levando em consideração as necessidades dos processos subsequentes. Então, este modelo de gestão que é utilizada na ISO 9001. Né? Devemos definir, então, os processos necessários ao sistema de gestão e aplicando essas disciplinas, esses conceitos que a norma chama de abordagem de processo. É importante entender também que processo não é departamento. Você tem muitos processos na organização que são transversais, ou seja, eles envolvem mais de uma função, mais de um departamento. Então isso ajuda a melhorar também a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos, na gestão do sistema como um todo. Então, os elementos principais de um processo são as entradas e as saídas, entender quais são as fontes dessas entradas, ou seja, quais são os processos antecedentes que geram essas entradas, e entender quais são essas saídas e para quais processos vão, ou seja, quais são os processos subsequentes. Lembrando que saídas, muitas vezes, são produtos ou serviços que vão diretamente para o cliente, que são os processos orientados ao cliente. Então, as saídas de um processo no sistema de gestão da qualidade, ela tanto pode ir para o cliente final, o cliente externo, como pode ir para processos internos, para clientes internos. Nas duas situações, nós temos que entender quais são os requisitos que essas saídas devem atender para que o processo subsequente ou o cliente que recebe esta saída tenha todas as suas necessidades, expectativas e requisitos atendidos. Então, e todo o processo tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Então, é importante na definição do sistema de gestão da qualidade, identificar todos os processos, a sua sequência, a sua interação, os critérios de monitoramento e todos os requisitos que um processo deve atender, que nós vamos ver em detalhes no item 4.4 da ISO 9001, quando traz os requisitos para, então, os processos que compõem o sistema de gestão da qualidade. Então essa é a figura 2 da norma, onde nós temos uma representação dela, da sua estrutura no ciclo PDCA. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui à esquerda
os dados de entrada que são utilizados para definir o sistema de gestão da qualidade. Então, esses dados de entrada são o entendimento da organização e seu contexto, que é a seção 4 da norma, nós vamos estudar isso na sequência do curso. Temos também os requisitos do cliente, que sempre devem ser considerados na definição dos processos do sistema de gestão da qualidade. E nós temos também as necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes. Isso está também lá na seção 4 da norma, e este entendimento das necessidades e expectativas das partes interessadas pertinentes também são levadas em consideração na definição do sistema de gestão da qualidade. Ainda nessa seção 4, que trata do sistema de gestão da qualidade como um todo, nós vamos ter requisitos a respeito da definição do escopo do sistema de gestão e os requisitos ligados aos processos do sistema de gestão da qualidade. Depois aí na região central da figura nós temos o ciclo PDCA e como que as seções e os requisitos da norma estão organizadas de maneira coerente com o famoso ciclo PDCA, que é o Plan, Do, Check, Act em inglês, que na norma nós utilizamos as palavras planejar, fazer, checar e agir. Né? Então, a seção 5 da norma vai tratar sobre os requisitos ligados à liderança, que é esse processo que está representado pelo círculo central da figura. Então, vocês vejam que a liderança ela tem a responsabilidade, então, de interagir com todos os processos do sistema de gestão da qualidade, exercendo o seu papel de liderança, de conscientização, de motivação e de difusão dos princípios básicos do sistema de gestão da qualidade em toda a organização. Essa é a seção 5, então, da norma ISO 9001. Depois a seção 6 vai tratar de planejamento, que está inserida na fase P do PDCA. Então ali nós temos os requisitos a respeito do planejamento, da definição do sistema de gestão da qualidade, levando em consideração todos esses dados de entrada, e onde nós vamos ver também os requisitos ligados ao estabelecimento de objetivos da qualidade e requisitos ligados à gestão de mudanças no sistema de gestão. Depois, na sequência, nós temos as seções 7 e 8, que trata, então, dos processos de apoio e dos requisitos ligados aos processos de operação da organização. Então, isso ainda dentro do planejamento e possibilitando, então, que a partir deste planejamento, desse P do PDCA, se implemente, então, todos esses processos, que vai corresponder então à fase D do PDCA, que é o do ou o fazer, o executar. Então essas são as seções 7 e 8 da norma. Depois, durante a operação da organização e da operação do sistema de gestão da qualidade, nós temos a seção 9, que vai tratar da avaliação de desempenho. Ou seja, onde os requisitos ligados ao monitoramento, à medição e à avaliação, então, do desempenho do sistema de gestão da qualidade. E isso, então, dá início à fase C do PDCA, que é o checar, né, o check. E depois, finalmente, nós temos a seção 10 da norma, que trata de melhoria, e onde nós temos os requisitos, então, que vão aí equivaler à fase A do PDCA, que é o agir ou atuar, porque a partir dos resultados, dos dados da avaliação de desempenho, então a organização vai então implementar as ações de melhoria através então de ações corretivas e todas as análises que vão conduzir à definição de ações
para a melhoria então da performance, seja através da melhoria contínua, seja através da inovação. E aí, novamente, nós voltamos para o planejamento, onde vamos fazer uma revisão das avaliações, do risco e do contexto, e vamos então iniciar um novo ciclo, redefinindo o sistema, implementando as mudanças necessárias para que o sistema então esteja em constante evolução. E quais são as saídas desse sistema então de gestão da qualidade? Nós vamos ter os resultados do SGQ, os resultados do sistema de gestão da qualidade, vamos então ter a satisfação do cliente como resultado então dessa gestão da qualidade e da conformidade então dos produtos e serviços. Então essa é uma representação da estrutura da norma no ciclo PDCA. É uma figura importante então para nós entendermos como é que esse conceito do PDCA está realmente norteando a definição dos requisitos da norma. E esse conceito de PDCA ele é aplicado no sistema como um todo, como nós estamos vendo aqui, e também em cada processo do sistema de gestão da qualidade nós temos que aplicar essa mentalidade do ciclo PDCA. Então esta é uma figura que nos ajuda a entender aí a arquitetura da norma, a estrutura, como está organizada a norma e como foram definidos então os 10 capítulos da norma a partir do capítulo da seção 4, onde nós temos aí os requisitos que devem ser atendidos pelas organizações. Então, capítulo 4, que trata do sistema de gestão da qualidade, os requisitos gerais. Depois nós temos a seção 5, que trata dos requisitos para a liderança. A seção 6, que trata de planejamento. A seção 7, trata de apoio. A seção 8, que trata dos requisitos ligados à operação. Avaliação de desempenho na seção 9. E, finalmente, na seção 10, os requisitos ligados à melhoria. Então, esta é a representação da estrutura da norma no ciclo PDCA. Item 0.4. Relacionamento com outras normas de sistemas de gestão. Bom, o item 0.4 da introdução fala de relacionamento com outras normas de sistema de gestão. Então, essa seção explica como que a ISO 9001 então se relaciona com outras normas que estão interligadas com ela. Então, os dois exemplos mais importantes são a ISO 9000 Fundamentos e Vocabulário, que deve ser utilizada em conjunto com a ISO 9001 para proporcionar um melhor entendimento dos princípios e dos requisitos da ISO 9001. Então, o correto entendimento e a correta aplicação da ISO 9001 depende da utilização conjunta da ISO 9000, onde estão os fundamentos e os vocabulários. Então, nós recomendamos fortemente que todos aqueles que utilizam a ISO 9001 estudem e usem em conjunto a ISO 9000, para que então você possa entender corretamente os requisitos e os princípios que são aplicados ao longo da norma. Também existe a ISO 9004, que ela trata então de uma abordagem da gestão da qualidade que provê diretrizes para a melhoria e a sustentabilidade das organizações. Então a ISO 9004 é para aquelas organizações que já implementaram um sistema de gestão da qualidade de acordo com a ISO 9001 e que pretendem agora obter um degrau a mais, obter uma melhoria maior ainda, um sistema mais elaborado ainda para a gestão da qualidade da sua organização. Então a ISO 9004 ela dá diretrizes para a melhoria e sustentabilidade das organizações, para aquelas organizações que querem aprimorar o seu sistema de gestão da qualidade. Também é importante lembrar que a ISO 9001 ela agora adota
a estrutura de alto nível que é comum a todas as normas de gestão da ISO, que é a chamada estrutura de alto nível ou anexo SL. Então, o fato da ISO 9001 na versão 2015 ter a mesma estrutura dos outros sistemas de gestão da ISO, como o sistema de gestão ambiental, sistema de gestão da segurança da informação e assim por diante, permite que a integração da gestão da qualidade com outros sistemas de gestão seja feita de maneira mais adequada, mais simples e mais fácil. Também existem as normas ISO chamadas da família 10.000, que são as normas ISO que dão diretrizes e orientações para alguns dos principais requisitos da norma. Então, por exemplo, a ISO 10.005 traz diretrizes para planos da qualidade, que traz então orientações e exemplos de como aplicar de maneira adequada o planejamento da qualidade, os planos da qualidade. Então existe uma série de normas da família 10.000 que trazem diretrizes para treinamento, diretrizes para pesquisa da satisfação do cliente, diretrizes para o gerenciamento de projetos e assim por diante. São documentos de diretrizes complementares que são muito importantes para aqueles que querem realizar uma aplicação com excelência dos principais requisitos da ISO 9001. Também existem documentos técnicos no site da ISO, existem os relatórios técnicos e os documentos técnicos que são emitidos pelo Comitê Técnico 176 e que ajudam também no entendimento e no esclarecimento a respeito dos requisitos. São documentos normalmente grátis que podem ser baixados diretamente do site da ISO e que falam sobre gestão de projetos, sobre orientações para a elaboração de documentação, de informação documentada e assim por diante. Então são documentos de orientação que são bastante importantes para o correto entendimento da norma. Então, essa seção 0.4 traz então orientações aí sobre o relacionamento da ISO 9001 com outras normas de gestão. Então, no anexo B da ISO 9001, você pode encontrar lá uma série de outras normas que podem ser utilizadas em conjunto com a ISO 9001 e que auxiliam na aplicação otimizada desta norma.